Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos no nosso 25º encontro sobre o estudo do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Vamos hoje terminar o capítulo 8, que foi um capítulo bem extenso. E vou continuar trazendo pequenos trechos, lendo alguns deles, por considerar bem importantes, como uma forma de nos nortear, né? Nortear a nossa mente para o ponto que está sendo trabalhado no livro, e fazendo alguns comentários a respeito, algumas reflexões. Então, vamos lá. Quando o relacionamento não dá certo, quando os envolvidos observam pontos que incomodam e que não se sentem bem, significa que o que estava inconsciente ficou consciente. E isso é muito saudável. Isso significa que o relacionamento ainda pode ser salvo. Então, o que ele quis trazer aqui? Né? Uma questão muito importante, que é crucial mesmo, eu vejo como crucial nos relacionamentos, que são os diálogos, são os esclarecimentos, né? Você colocar em pratos limpos, vamos dizer assim, tudo aquilo que você está sentindo, ou o que está te incomodando. Quando forma-se aquele ato, ou seja, as pessoas se fecham, cada uma no seu quadradinho ali, e não trocam, não dizem o que está acontecendo dentro delas, não compartilham isso com o companheiro ou com a companheira, e forma então esse ato, né? Isso vai distanciando um casal, né? No caso de um relacionamento. Aqui ele fala exclusivamente dos relacionamentos amorosos, né? Ele foca nisso. Mas em um momento, nos capítulos, na parte anterior desse mesmo estudo, essa parte dos relacionamentos, ele também fala em relação aos relacionamentos diversos da nossa vida, de amizade, de trabalho, enfim, todo tipo de relacionamento, na verdade. Então, chega-se a um consenso de que os relacionamentos, eles vão ser saudáveis quando as partes colocam o que sentem, abrem o coração, dizem, né, o que estão pensando, quais são as suas opiniões, o que está incomodando. Então, ele diz isso nessa parte aqui que eu acabei de ler. Ele fala dessa questão de estarmos sempre trocando, porque quando a gente não faz isso, nós vamos criando essa distância, e essa distância é algo que mata os relacionamentos. Então, quando estamos ali observando o que faz mal, o que nos deixa tristes, o que nós não concordamos, quando percebemos isso, começamos a ficar conscientes das coisas. É diferente da gente levar um relacionamento infeliz, né? Estamos levando aquele relacionamento de uma forma sofrida, como se fosse uma obrigação quase, tá? Não falamos nada para a pessoa que está conosco e vamos levando isso, tá? Então, nesse caso, o relacionamento, ele está praticamente condenado, tá? Porque não existe, vai se perdendo essa sinergia, né? Essa conexão. E relacionamentos se fazem com conexões. Quando os pontos em desequilíbrio ficam conscientes, é importante reconhecer as emoções que estão ali presentes. Se há raiva, intolerância, não aceitação, ciúmes, egoísmos, atitudes defensivas, seja lá o que for, reconheça esta realidade. E nesse momento, é que o relacionamento se torna um exercício espiritual. Então, não basta só vermos o que está nos fazendo mal, o que nós não concordamos, o que nós não aceitamos. Não basta só ver isso, mas nós temos que reconhecer as emoções que estão dentro de nós. Porque quando eu sinto algo, quando eu tenho alguma sensação interna,
que mexe comigo, com as minhas emoções, isso significa que aquele algo que mexeu com as minhas emoções tem uma ressonância comigo. Então, o problema não é o outro. O problema não está lá, está aqui. A questão que precisa ser vista está aqui dentro. Então, começa a ser um exercício espiritual, porque nós vamos observando aquela pessoa que nos irrita, por exemplo, não é ela, o comportamento dela em si que me irrita. É algo que tem dentro de mim, que entrou em ressonância com aquele comportamento, por isso eu me irrito. Se isso não acontecesse dentro de mim, aquela pessoa poderia ser do jeito que ela é mesmo e não ia fazer a mínima diferença na minha vida. Tanto é assim que algumas pessoas se irritam com outras e pessoas conhecidas ou próximas que têm a mesma convivência não se irritam, não faz nem diferença. Até gostam da outra pessoa. Então, esse é um grande ensinamento para nós, é uma grande dica para nós. Né? O que está lá no outro e que me irrita, que me causa ciúmes, que me causa raiva, que me faz sentir mal, me faz sentir não aceito, não aceita, né? Rejeitada ou rejeitado. Tudo isso está dentro de mim, não está no outro. Existe a ação do outro, com certeza. Existe a ação do outro de rejeitar. Agora, existe a forma como eu me conecto com essa rejeição. Como é isso? Então, é disso que ele está falando. Né? Nós vamos observar, puxa, eu me sinto assim, assim, assim. Mas por quê? O que tem dentro de mim que faz eu me sentir assim? Na verdade, você esquece do outro. Não tem lugar para mágoa, não tem lugar para raiva do outro, para raiva em relação ao outro. Não tem lugar para nada disso. Não tem lugar nem para vingança. Porque simplesmente vem dali para cá e aqui fica. Não vem daqui, não vai daqui para lá. Fica aqui com a nossa reflexão para nós mesmos. Então é algo que realmente é fora dos nossos padrões. Os nossos padrões ensinados aqui na nossa civilização, principalmente na nossa civilização ocidental, é que nós temos que ver o que o outro faz, a gente sente e a gente põe a culpa no outro. Não é assim? A gente sempre culpa o outro, é sempre o outro, sempre. Só que não se trata do outro, e isso é importante que fique bem frisado para a gente. Porque a partir disso, nós podemos transformar a nossa vida. Podemos transformar o que a gente sente aqui dentro. A gente transforma os nossos dias, o que a gente faz com a gente mesmo. A gente muda isso. E a gente se liberta. É libertação. De verdade. Porque eu não preciso mais me preocupar com o outro. E, obviamente, que muitas e muitas pessoas vão dizer: isso é ilusão, isso não existe, isso não é assim. Nós não podemos ser assim, nós não vamos conseguir ser assim. Isso é coisa, não sei, para mentores super elevados. Não, imagina, isso não. Quem tem emoções não é assim que funciona. Só que esse tipo de comentário, na verdade, faz parte da resistência que nós temos em enxergar o novo, enxergar hipóteses diferentes, abrir a nossa mente para realidades diferentes daquelas que a gente já conhece. Aí, exemplificando, um exemplo bem bobo, mas que é bem didático, há muitos anos atrás, aliás, nem tantos, né? Não tínhamos nem celular. E nós víamos os telefones sem fio, os celulares, né? Nós víamos lá nos filmes das Jornadas das Estrelas. Quem diria, quem iria acreditar que um dia nós teríamos um celular?
Quem iria acreditar que nós teríamos a internet que nós temos hoje? Essa globalização. Se a gente for mais longe, naquele tempo que não tinha, que tinha aquela televisão de tubo, quem iria acreditar que nós teríamos celular, televisões aí super modernas, computadores super modernos? Quem iria acreditar? Iria dizer não. Isso é só nos filmes. Isso é só na ficção científica. Mas não, é realidade. Então, nós temos essas resistências dentro de nós. Aquilo que parece muito fantástico. E a gente acha que não vai acontecer. Só que quando a gente começa a abrir nossa mente e dizer, sim, isso é possível, sim. E se o Eckhart Tolle está trazendo isso hoje aqui para nós, é porque é possível. É possível, sim. E por que nós vamos resistir se ele está trazendo algo que é possível, sim? Nós vamos ficar parados no tempo porque nós queremos resistir, porque nós queremos ficar na zona de conforto e não queremos ver esse tipo de realidade e de informação que pode nos trazer a liberdade de espírito mesmo. Então, é para a gente pensar, é para a gente refletir. Esse capítulo hoje, ele trouxe muitas reflexões, muitas mesmo. E vale muito a gente rever esse capítulo, ler novamente, ouvir novamente o vídeo, ouvir de novo, porque isso vai fortalecendo a nossa mudança de crenças, porque crenças nós sempre vamos ter. O problema são as nossas crenças limitantes. Esse é um grande problema. Nós até vimos já isso lá nos estudos da PNL. Como funciona esse cérebro que a gente tem aqui? Como funciona isso? Então, em muitos pontos aqui, ele está trazendo essa questão de como funciona esse cérebro-mente. Como funciona isso? Se a gente permitir, nós estaremos encarcerados pela nossa mente e cérebro. Encarcerados. Se a gente quer liberdade, a gente tem que abrir essa mente, abrir as portas para que o novo entre. Aí ele vai continuando aqui. Quando você observar comportamentos inconscientes do companheiro ou companheira, envolva-o ou envolva com o amor do seu saber, para que você não reaja a esse comportamento. Então, com o amor do seu saber. Que saber? Esse que nós estamos conversando aqui agora. Que nós que temos aqui as questões, não são os outros. Não é o nosso companheiro, a nossa companheira que faz com que nós tenhamos o problema. Não é. Isso nos perturba, porque nós temos ressonância com isso. Isso nos perturba, porque nós estamos iguais a esse companheiro, a essa companheira. Iguais em que sentido? Na nossa inconsciência. Nós temos razão aqui e a pessoa com quem a gente convive tem a razão dele ali. São dois egos brigando, se chocando ali, na luta feroz de quem ganha, de quem tem razão. Então, isso nós vamos ver aqui durante o estudo desse capítulo, o aprofundamento disso. Então, ele continua. Você pode conversar com ele ou ela sobre o que está observando, porém sem fazer com que ele ou ela se sinta que não tem razão. Nós não precisamos fazer com que a pessoa sinta que ela não tem razão, que quem tem razão somos nós. Ninguém tem razão. Nós não estamos discutindo quem tem razão. Nós estamos expondo algo que está nos afetando.
expor. Isso significa que será necessário que você fale sem julgar ou fazer juízo de valor. Se eu não tenho razão, a outra pessoa não tem razão, não existe juízo de valor. Só existem fatos que precisam ser conversados, só isso. A pessoa me oprime, não permite que eu tenha amigos, amigas, atrapalha, me aprisiona. Eu tenho que expor isso para essa pessoa e dar o espaço para que ela exponha o que ela pensa. Mas eu não vou adiantar isso. Nós vamos falar mais aqui durante as partes do capítulo, tá? Então, vamos lá. Evitar julgar não significa que você não reconheça a disfunção e a inconsciência quando as vê. Não é porque eu não estou julgando, né, que eu não estou reconhecendo o erro. Então, reconhecer o erro é reconhecer o erro. Reconhecer o erro não é julgar. Ver o que está acontecendo, que para mim não está bom, não é julgar. Não está bom para mim. Mas se a pessoa gosta de ser assim, gosta de fazer o que ela faz, é outra questão. Aí nós vamos adiante. Ao invés de lutar contra as trevas, você fará entrar a luz. Então, quando a gente está lá na disputa de quem está certo, nós estamos o quê? Lutando contra as trevas, né? Aquilo que a gente acha que não é bom. Porém, quando a gente expõe sem julgar, coloca o que a gente sente, coloca o que a gente pensa. E o que nos faz infeliz, para aquela pessoa que convive com a gente, nós estamos trazendo à luz. Com isso, você não irá reagir à desilusão. Você não vai reagir a nada, nem à desilusão, nem a nada. Você irá ver a desilusão, por exemplo. Então, você não vai reagir a ela, você vai vê-la. Olha, eu estou sofrendo. Traga esse sentimento para você mesmo. Veja esse sentimento. Eu tenho esse sentimento. Eu sinto opressão. Eu tenho opressão. E não, você me oprime. Você isso, você aquilo. Apontando o dedo. Não. Eu me sinto assim. O que nós vamos fazer sobre isso? E assim com todas as outras emoções e fatos, né? Então, aqui foi só um exemplo da desilusão, mas existem aí N emoções e muitos fatos que acontecem e que a gente não aceita, que a gente não gosta, que a gente se sente triste, ou que a gente se sente deprimido, não é? Mas é a gente que se sente, não é mesmo? Sem o saber, criará um espaço de presença e de amor que permitirá que todas as coisas e todas as pessoas sejam tal como elas são. Quando a gente faz isso, a gente permite que a pessoa seja o que ela quer ser, o que ela acha que é bom para ela. Nós não precisamos mudar essa pessoa. Ninguém muda uma pessoa. A gente mal consegue mudar a gente mesmo. Já é uma luta, né? Mudar a gente mesmo. Imagine mudar o outro. Moldar o outro. Vamos moldar essa pessoa para que ela caiba no nosso mundo. Não é assim que funciona. Por isso que existe tanta briga, tanto sofrimento e tanta decepção, porque a gente espera coisas, a gente tem expectativas, e isso faz com que a gente se desiluda, porque o outro não vai mudar, nem nós. Quando a gente muda por causa de uma outra pessoa, experimentem aí, façam um turismo, né, um tour nessa experiência. Comecem a se permitir ser moldados por alguém, só para experimentar. Comece a fazer tudo o que essa pessoa quer
para ver se ela te aceita. Resultado: ela não vai te aceitar, na verdade, ela vai se cansar de você, ela vai embora e você vai ficar extremamente infeliz. Você vai se perder de você mesmo. Então, não é isso que vai fazer com que um relacionamento, uma amizade, enfim, qualquer tipo de relacionamento, né, interação entre pessoas, siga para frente, siga adiante de forma saudável. Não é isso. E também não são as nossas brigas, querer impor o nosso jeito de ser, e nós somos assim, e passa por cima do outro, se ele quiser, ele aceita, se ele não quiser, azar dele, se ele quiser, ele vai ter que me aceitar assim mesmo, né? Vai ter que me engolir, porque eu tenho um gênio difícil mesmo. E isso acontece o tempo todo, não é? Ou tem aquele ser passivo que se molda, ou tem aquele que vai como um rolo compressor e passa por cima mesmo, que é assim. Tem os dois lados. Só é difícil ter o equilibrado, o equilíbrio das duas coisas. E é isso que o livro está aqui propondo. Não existe maior catalisador da transformação do que nós permitirmos esse espaço, nós permitirmos que o outro seja, que ele esteja presente, que ele seja ele mesmo, e que ele abra o livro da sua alma para nós. Não existe maior catalisador da transformação. Essa é a atitude que pode sim gerar transformação. Se você praticar isso, o seu companheiro, ou parceiro, ou parceira, não poderá ficar com você e continuar a ser inconsciente. Então, quando a gente se coloca, sem julgar, nós não estamos apontando o dedo, nós estamos nos colocando o que não dá para a gente, o que não nos faz bem, percebe? Nós não estamos apontando o dedo, você me oprime, você isso, você aquilo, não. Eu me sinto assim, eu estou assim, eu me sinto só. Você está abrindo o livro da sua alma para essa pessoa, você não está julgando ela. E todas as vezes que isso acontecer, essa outra pessoa, ela fica tocada porque você está mostrando a sua alma para ela. E ela não vai conseguir ficar com você se ela também não começar a abrir a sua alma, abrir o livro da sua alma. Ela também não vai conseguir ficar com você. Ou ela fica e abre o livro dela, ou ela vai embora, porque ela não vai conseguir ficar com você. Porque não tem ressonância. Relacionamento é conexão, é ressonância. Relacionamentos que onde se formam esses hiatos, esses afastamentos, essas distâncias, não são relacionamentos. São focos de sofrimento, de dor, cada vez maior. Não é um relacionamento saudável. Num relacionamento, tudo precisa ser visto e dito assim que surge a disfunção, antes que cresça e se torne uma ferida. Então, é essa questão de estarmos nessa dinâmica, né? De mostrar o nosso livro da alma, de compartilhar esse livro com o nosso companheiro, nossa companheira. Quando nós estamos assim, nós começamos a perceber as disfunções do nosso relacionamento. E aí a gente abre esse livro. E aí a gente conta para essa pessoa que está conosco. E vice-versa. E aí se forma essa sinergia, essa energia boa, né? E não se transforma isso numa ferida.
não se transforma numa úlcera ali na sua alma, de dor, que afasta as pessoas. Então, ele diz assim: aprenda a exprimir aquilo que sente sem culpar ninguém, que é o que eu falei agora há pouco. Aprenda a ouvir o seu companheiro, a sua companheira, de maneira franca e não defensiva. Nós não estamos na maneira defensiva. Nós vamos, de forma consciente, apenas dizer o que a gente sente. Dê ao seu parceiro ou parceira o espaço para que ele ou ela também se exprimam, estejam presentes. E, às vezes, é conversa difícil, mas é a solução, é a salvação desse relacionamento. É o que vai fazer com que esse relacionamento vá cada vez mais longe e dê frutos. É vital dar espaço aos outros e a si próprio. O amor não pode florescer sem espaço. Então, se eu só faço, sou do jeito que eu sou, e vou, e não paro um instante, não dou um espaço, não sei o que essa outra pessoa sente de verdade, porque eu não dou espaço. Eu só faço, eu só sou do jeito que eu sou e ponto. Dessa forma, o amor não vai florescer. O amor só vai germinar se tiver espaço para que ele seja, para que ele possa ser. Se você remover os dois fatores que destroem os relacionamentos, se o corpo de dor for transmutado e você deixar de se identificar com a mente e com posições mentais fixas, e se o seu parceiro fizer o mesmo, sentirá a felicidade de ver o seu relacionamento florescendo. Então, nós temos que parar de nos identificar com a mente. Toda vez que a gente se identifica com a mente, a gente aciona o nosso corpo de dor. E o nosso parceiro é a mesma coisa. E aí, os dois sempre ali se identificando com essa mente e acionando esse corpo de dor, fica aquela luta feroz, cada vez mais forte. Se a gente conseguir remover isso dos nossos relacionamentos, acreditarmos, confiarmos nos nossos parceiros, confiarmos naquela alma que está com a gente, nos doarmos para ela e ela se doar para a gente, aí sim nós vamos conseguir fazer com que esse relacionamento floresça, traga frutos, traga coisas boas para a nossa vida, nos ensine. É um verdadeiro exercício espiritual, né? É o que ele diz aí no livro, nesse capítulo. Se em seu relacionamento você já estiver liberto do ego, e seu companheiro ou companheira ainda não, será um grande desafio para ela ou ele, porque é muito difícil conviver com alguém que já está iluminado. Então, é óbvio, né? Se a gente já está com essa visão, a gente vai lá, abre a nossa alma, dá espaço para a pessoa não dá espaço para a gente, mas a gente vai lá e a gente não vai entrar naqueles choques, naquelas lutas de ego, porque nós não estamos mais nessa fase. Já nos libertamos disso. Vai ficar difícil para o companheiro ou companheira que ainda estão na fase de trazer o ego na relação, né? Por quê? Porque o ego precisa de problemas, conflitos, né? Inimigos, entre aspas, para sentir que está fortalecido. É o sentimento de separação e identidade. Quando eu tenho um sentimento de identidade, eu sou diferente do outro. Eu estou afastada do outro. É a separação, né?
Então, aqui a proposta não é essa separação. A proposta é a união, é a fusão de duas almas que uma dá espaço para a outra, uma respeita o espaço da outra. E assim elas vão se entendendo com o amor de verdade e não com essa guerra do ego. Então, aí ele traz um exemplo. Ele traz assim: uma mulher poderá ser posta à prova por um parceiro indiferente e que esteja muito cerebral, só pensa ali, né, no racional. Ela se sentirá infeliz por não ser ouvida por ele, pela sua falta de atenção. Entende que ele não a ama. Então, ela observa esse companheiro e como ele é muito cerebral, ela não tem aquilo que ela espera dele. Ela acha que ele é mais frio e que ele não a ama, né? A ausência de amor no relacionamento, que é o que ela acha que existe, falta de amor, fará despertar o corpo de dor da mulher, nesse exemplo. E através dele, desse corpo de dor, ela atacará o parceiro com acusações, críticas, censuras, etc., cobranças, né? A gente vê isso o tempo todo, não é mesmo? Essas cobranças, essas expectativas, aquilo que a gente espera que aconteça, que a gente pensa ali na nossa mente, puxa, a pessoa não me ama, porque se ela me amasse, ela faria isso, isso, isso e aquilo. Percebem que a gente está olhando para fora? A gente está colocando o nosso dedo em alguém e a gente não está trazendo para nós? A gente não olha o que a gente está sentindo para a gente. A gente pega o que a gente está sentindo e projeta no outro e transfere a responsabilidade para o outro. Então, aqui, a proposta não é essa. É a gente entender por que a gente se sente assim. Por quê? E a gente olhar para isso e chegar à conclusão de que a gente sente isso. Somos nós. E falar isso com o companheiro. Exatamente isso. Não acusar ele, falar como a gente se sente. Porque aí nós estamos vendo, nós estamos colocando na mesa. Olha, é assim. Nós não estamos acusando a pessoa. É como a gente se sente. O que a gente sente precisa ser falado. Precisa ser dito. E essa outra pessoa precisa se exprimir. Às vezes, ela tem uma outra dinâmica, né? Pode ser que, se eu continuar me sentindo assim, se eu continuar dando esse feedback para a pessoa, pode ser que a gente não consiga continuar. Porque somos diferentes. Não tem uma conexão. Mas nós estamos lidando com uma realidade. E não com algo ilusório, que a gente fica matutando ali. E muitas vezes não fala. E o outro não tem uma bola de cristal para saber. É preciso que seja dito. Colocado à luz da consciência. Por sua vez, essa situação se transforma numa provação para ele. Tudo dentro desse exemplo. Para se defender dos ataques que para ele são injustos. Então, ó, a visão da outra pessoa. Para ele, esses ataques são injustos, não são reais. Ele se fixará ainda mais nas suas posições mentais, ao mesmo tempo que se justifica, se defende ou contra-ataca. E isso acabará por ativar o seu próprio corpo de dor. Ele vai sofrer. Então, a gente percebe aqui duas pessoas que têm cada um seu corpo de dor, as suas ideias, um olha para o outro com a acusação, transferindo a sua dor, responsabilizando a sua dor, ao invés de só esclarecerem.
esclarecer as coisas. E é possível ser assim. Eu conheço pessoas que são assim hoje, e jovens, que descobriram isso sem ler o Eckhart Tolle. Mas eu estou assistindo isso. E essa pessoa, esse casal, chegou a ponto de se separar, mas eles não conseguiram ficar longe, porque existe o amor, e já existia aquele ato há muito tempo, há um bom tempo ali, que já estava incomodando muito, interferindo e causando consequências ruins para o relacionamento, em todos os sentidos, até que houve o chacoalhão ali da separação, eles voltaram e colocaram tudo na mesa. Tudo, 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 tudo. E foi a coisa mais linda. Porque parece que tiraram um peso das costas. Uma coisa pesada. E hoje eles estão assim. Tem algum problema? Eles já falam. Eles já trocam. E eles estão crescendo. Esse relacionamento está amadurecendo. Às vezes ainda tem lá as recaídas, né? Porque nós estamos muito acostumados com esse ego, fazendo esse serviço, esse contra-serviço, né? É contraproducente. Daí, logo eles percebem que não é assim. É preciso de espaço, é preciso de respeito. Então, tem uma série de coisas que acontecem nos relacionamentos. E a gente pode transferir isso tudo para relacionamentos de amizades, entre nós familiares, tudo. Entre irmãos, tudo. Porque é uma essência. É uma essência. É algo transparente. É preciso que haja transparência. Então, no exemplo dado, os dois atingem um profundo estado de inconsciência quando eles ficam ali brigando, um defendendo sua posição e o outro atacando. Melhor seria a autoobservação e a observação do outro, ao invés da identificação com a mente. Então, é a autoobservação sem julgamento, é apenas o reconhecimento do que está acontecendo e a observação do outro. Apenas a observação, sem julgamento. Porque o outro é como se ele fosse aquele ser que traz o aprendizado para a gente. Porque se eu ainda me abalo com aquilo que aquela pessoa faz, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Eu preciso. Isso não está bem trabalhado, não está bem dentro de mim. É preciso trabalhar. É preciso ser visto. E às vezes a gente consegue trabalhar juntos as nossas questões. Aí ele diz, caminhando já para o final desse capítulo, abandone o relacionamento consigo próprio. Algo que eu sempre fiz muito, né? Não sei vocês, mas algo que eu sempre fiz, que é um caminho, né? Nós vamos fazendo um caminho. Primeiro a gente só se relaciona com o mundo. Depois a gente se descobre, a gente começa a se relacionar com a gente mesmo. Nós com nós mesmos. Depois a gente descobre algo como isso, que é muito interessante para quem já se relaciona consigo mesmo, para quem já tem esse auto-amor, vamos dizer assim. A gente muito ouve falar do auto-amor, e ele vai questionar justamente isso aqui. Mas não que não é importante, mas sim que existe algo para transcender ao auto-amor. O auto-amor pode ser transcendido. Não é interessante? Então, pergunta que se faz: se alguém estiver plenamente consciente, teria necessidade de ter um relacionamento? O
queria perguntar para vocês. O que vocês acham? Vocês que estão aqui comigo. Olha, Priscila, no momento, eu estou tão bem comigo mesma que eu não acho falta de nada. Não acho falta de um relacionamento, né? Eu não É, sei de outras pessoas, mas vamos dizer assim, eu estou bem, eu estou feliz comigo, sim, né? Se aparecer alguém, vamos supor, acrescenta, né? Vai acrescentar, mas não estou em busca, porque eu estou me bastando, né? Eu estou sim. completa. Obrigada, Maria Helena. Nada. Quem mais poderia dar opinião? Então, Aí, Priscila, eu, sinceramente, eu estou achando muito, muito importante o que você está falando, né? É, de repente, eu sinto até uma culpa, assim, por não ter aprendido isso antes, né? Porque em qualquer não tipo de sinta culpa. relacionamento... Oi? Não sinta culpa, pelo É, amor é, de Deus. vamos apagar, vamos apagar. Então, em qualquer tipo de relacionamento, a gente pode aproveitar todos esses ensinamentos. Não precisa ser um Sim, relacionamento homem-mulher, né? Um relacionamento amoroso. Qualquer relacionamento de amizade, até, sim, né? Com os filhos. Se a gente sim, tem esses conhecimentos, nossa senhora, a coisa facilita muito. E facilita muito até a gente ter aquela consciência de se um relacionamento ele vai ter como prosseguir ou não. sim, Porque exato. às vezes a gente, quando não tem essa consciência, esse conhecimento, a gente fica insistindo, né, para que aquela amizade ou aquele relacionamento, né, ele prossiga, ele se altere. De repente a gente está fazendo a coisa errada, a outra pessoa também, por desconhecimento, né? Sim, Então, quando a gente tem esse mínimo de conhecimento, a gente pelo menos já pode definir, né? Olha, esse tipo de relacionamento, ele não tem como prosseguir. Então, não adianta. Eu acho que até por aí é importante a gente ter esse é, conhecimento. sim, eu concordo plenamente. Relacionamentos que não vão terminar mesmo são de familiares, assim, mais próximos. Isso, Mais isso. próximos, né? Porque até primos e tios e acaba indo embora, né? Às vezes a gente não segura esses parentes. É, E some da nossa vida. com Mas certeza. irmão e pai, Filhos, mãe, filhos, né? filhos, né? Já é algo que Isso não dá, né? é, Mas amizade mesmo pode ir, depois volta, ou vai, não volta nunca mais, né? é isso aí, Porque tudo depende do momento mesmo, da conexão. da A conexão. conexão, e não adianta a gente segurar ninguém, né? Ficar segurando as pessoas e tal. Eu acho que tem que deixar a energia fluir mesmo, sabe? Não é? É sim, muito válido. Bom, então vamos lá. Se alguém estiver plenamente consciente, essa é a pergunta, teria necessidade de ter um relacionamento? Aí ele diz: sim, poderia ter um relacionamento, né? Porque relacionamentos, eles sempre vão nos trazer coisas boas, desde que eles sejam bem conectados, né? Então, ele diz assim: sim, pois quem está plenamente consciente consegue ver para além da forma, consegue transcender, e desta forma, os relacionamentos iluminados trarão oportunidades de crescimento. Então, se nós temos condições, entre aspas, né? Porque a gente vive tendo esses relacionamentos onde existem esses embates o tempo todo, e a gente está lá, né? Firme. Poxa, se existe esse, por que que não vai existir o relacionamento de duas pessoas que estão conscientes? Como não? E o quanto isso vai ser positivo? O quanto elas vão ganhar, essas duas pessoas, né? Em matéria de evolução, de crescimento pessoal, crescimento em todos os sentidos.
Então, é muito, eu fico imaginando que um relacionamento desses, ele deve ser incrível, a qualidade de vida que ele traz, o companheirismo e tudo que ele pode proporcionar, né? Agora, só vai ter esse companheirismo, essa conexão forte, esse amor florescendo, se realmente houver esse espaço e houver, então, esse abrir o coração, né? Expor o que se sente, porque não tem o que esconder. Quando começa Priscila, a haver segredos, só um minutinho. Quando começa a haver segredos, nada vai para frente. O segredo, principalmente em relacionamentos. Pode falar, Maria Helena. mas você acredita que existe isso? Duas pessoas pensando dessa forma, com essa iluminação? Eu Eu- acredito. É, Eu acredito, sabe, Maria Helena? Eu quero acreditar. E hoje eu penso assim, como eu falei no início, dei aqueles exemplos. A partir do momento que a gente diz, a gente não acredita, a gente fecha essa possibilidade para a gente. você tem Entende? razão. A Uhum. gente fecha. Se a gente quer ter a possibilidade nesse mundo gigantesco com milhões e milhões de pessoas, eu nem sei quantas pessoas habitam no planeta Terra, precisa dar uma pesquisada, mas é muita gente. A gente tem que acreditar, né, para poder conseguir o que a gente almeja, né? Se a Se gente eu, não acredita, né, o que adianta? É é isso verdade. assim, se eu acredito no trabalho que eu estou fazendo, Uhum, nesse estudo, se eu não acreditar nele, então eu estou perdendo meu tempo. Porque eu isso. estou fazendo uma coisa que não faz sentido para mim, eu não acredito. É como você ser terapeuta e não acreditar no que você faz. É como você ser professor e não acreditar na sua capacidade de ensinar. Não tem Você tem como, razão. né? E aí, se você olhar esses exemplinhos bobinhos até que eu dei, quanta coisa que ninguém acreditava que um dia existiria e hoje existe. Por acreditar, né? Não é? Tentou e foi lá e conseguiu, né? Sim, porque quando a gente acredita, a gente abre um portal na nossa mente criadora, na nossa mente criativa, e a gente gera coisas novas. A gente atrai um fluxo energético, a gente atrai situações. O Jung estuda sobre isso, da sincronicidade. Não estou nem falando em religião, Uhum. estou falando até de um teórico da psicologia. Existe a sincronicidade. Então, quando eu começo a sentir dessa forma, coisas começam a acontecer. Eu encontro relacionamentos de amigos diferentes. E não é impossível. Como eu dei o exemplo aqui de dois jovens mesmo, não são casados nem nada. Mas me chamou muito a atenção isso. A capacidade, entende? De dois jovens, não tem tanta experiência de vida, não tem, mas eles encontraram esse caminho. Eles nem estudaram nada disso. Eles encontraram, eles pegaram esse caminho, esse fluxo, eles pegaram carona nesse fluxo. E a vida levou a isso. A vida levou eles a fazer isso. Então, nós temos sim que acreditar. Deixa eu fazer uma pergunta assim relacionada ao que foi falado há umas duas aulas atrás. Você falou assim que a gente não pode pensar em agradecer, por exemplo, o carro que está na garagem. E qual é a diferença desse pensamento com esse pensamento que você está expondo ele hoje? Ah, você está falando a questão do acreditar. Quando você acredita que o carro está em onda na garagem, você agradece esse carro, porque você acredita que ele está lá. Não adianta você agradecer algo que você não acredita, não é real para dentro de você. Você não ampliou a sua forma de sentir, fica uma coisa da boca para fora. É igual agora. Se eu estou falando isso para você, é que eu acredito plenamente. Eu coloco minha mão no fogo, existe isso, é possível. Entendeu? Sim. Agora,
Se eu estou aqui falando para você, olha, é assim, tá? Mas só tá na teoria. Eu não vivo isso. Só tá na teoria. Então, não adianta. Agora, como é mais fácil falar? Eu posso não pensar no carro ali na garagem. Eu posso pensar de uma forma que ajude com que eu faça ser real na minha mente, entendeu? Que sei lá como poderia ser. Eu mesma tenho um pouco de dificuldade de acreditar, de sentir o carro na minha garagem. Estou sendo bem sincera. Eu Sim. tenho um pouco. Mas por quê? Porque não é da nossa cultura fazer isso. Essa questão mais material, né? Isso eu estou trabalhando dentro de mim ainda. É diferente dessa questão dos relacionamentos. Essa questão de relacionamentos não é uma coisa material. É uma coisa mais de alma mesmo. E aí, nesse Energia, né? caminho, então, nesse terreno, eu já me identifico mais. Nesse terreno que vai mais para o lado da alma, né? Agora, eu dizer para você que eu acredito, eu começo assim, não, eu agradeço. O meu ego é chato, ele vai vir aqui, não, mas não tá lá. O ego é chato, entendeu? Então, eu tenho que construir isso dentro de mim. Vou ter que construir isso. Porque tem que partir de dentro de mim. Eu tenho que construir isso. Eu tenho que sentir que isso é real para mim. Mas também, eu não vou construir isso do nada. Eu tenho que começar a estudar mais, por exemplo. Se eu quero acreditar que eu cocrio alguma coisa, né? Estou cocriando algo, eu tenho que começar a estudar mais. Eu tenho que fazer isso virar realidade. É igual projeção astral. Projeção astral, tem pessoas que não conseguem fazer. Uma das orientações que a gente dá para a pessoa que quer fazer uma projeção astral é que ela leia muitas coisas a respeito da projeção astral, ela começa a vivenciar isso muito no dia dela, esses conteúdos, antes de dormir, que ela leia coisas sobre projeção astral, ela viva isso. Que nem você falou, eu como eu acredito nisso e vivencio isso por acreditar, né? Exatamente. E não é só o acreditar, é o saber. Eu sei Saber, disso, entendeu? Eu sei que é ter o assim. conhecimento, né? Exatamente. Mas ele vai ter que começar um pouco da teoria. Eu vou ter que ir atrás disso. Não vai ser do nada. Não é porque me disseram. Se eu tenho uma mente que ela é totalmente nas minhas crenças limitantes há muito tempo. Desde que eu nasci, vivo numa família que acredita em determinadas coisas, que tem uma visão. Então, fica muito difícil de uma hora para outra de eu mudar essas crenças. Eu vou ter que reprogramar a minha mente. Certo. Entendeu? Então, Entendi. aqui a questão dos relacionamentos, a gente precisa se permitir, sabe, relaxar e. Por que não? Mas por que não? Essa é a pergunta. Ah, mas isso não pode, isso não vai acontecer. Mas por que não? Mas por quê? A gente começa a se questionar. Entende? Entendi. Já está acabando, tá? Da mesma forma que as pessoas se relacionam de forma inconsciente e tem todas as implicações que já mencionamos, né? Da forma inconsciente, aquela guerra, né? Quando as pessoas se relacionam de forma consciente, terão implicações positivas que farão o caminho inverso. Ao invés daquele caminho da luta, da guerra, da tristeza, do corpo de dor, aquela coisa, o caminho é o outro. É um caminho melhor. Isso não significa que a gente vai se sentir feliz com tudo. Não, não é isso. Significa que nós estamos trazendo a luz, trazendo a luz. Aí, mais uma vez, eu me lembro da constelação familiar, que eu sou muito apaixonada por essa terapia breve, né? Resolver o campo das pessoas ali, o campo energético ali do sistema, é trazer à luz os emaranhados.
aquilo que foi rejeitado, aquilo que não foi aceito, aquilo que foi julgado, julgamentos, e uma série de outras coisas. A gente traz a luz da consciência. E quando a gente traz a luz da consciência, ficou às claras, sem julgamento. Na constelação também a gente não pode estar julgando ninguém, julgar o passado, julgar os antepassados. Não existe isso. É sem julgamento. Então, olha, é a lei sistêmica. Nós vivemos num sistema. A partir do momento que eu abro o livro da minha alma para o meu companheiro ou minha companheira, tudo bem. Eu corro o risco dessa pessoa não aceitar, continuar na inconsciência. É uma escolha. Só que eu estou firme na minha consciência. Eu quero desse jeito porque hoje eu estou consciente. Eu estou mostrando sempre. Não vai ter conexão. Porque o ego dessa pessoa quer o outro ego para poder se sentir independente, para ele se sentir separado, para ter aquela identidade. O ego precisa da identidade. E o que nós estamos falando aqui, a proposta, tem a ver com o eu real e não o falso eu. Por isso que não bate ali. Aí mais uma pergunta. Na busca da iluminação, ser homossexual é uma ajuda, um obstáculo ou não tem qualquer importância? Então, eu vou trazer o que o livro traz, tá? Pergunta se ser homossexual é um obstáculo ou uma ajuda, na verdade, né? Nessa questão da consciência de uma pessoa homossexual ter relacionamentos conscientes. Aí responde: ao se aproximar da idade adulta, a incerteza quanto à sua sexualidade, seguida da descoberta de ser diferente, entre aspas, dos outros, poderá obrigá-lo a deixar de se identificar com certos padrões de pensamento e de comportamentos socialmente condicionados. Então, essa pessoa sai um pouco da casinha aí do padrão da sociedade, ela sai. Isso elevará o nível de consciência acima da maioria inconsciente, que aceita sem questionamento padrões herdados. Ou seja, a maioria da sociedade é inconsciente, porque aceita sem questionar esses padrões de comportamento, de pensamento, que são herdados pela própria sociedade. Né? Isso é trazido aqui no decorrer dos séculos, né? Isso, aos poucos vai mudando isso, aos poucos isso vai se modificando, né? Mas é um processo lento, aos poucos. Hoje em dia a gente vai ainda vê muito preconceito, né? A gente vê uma abertura muito maior para as pessoas que não são dentro da caixinha ali, né? Homossexuais e etc. Uma série de outras pessoas que também são, de certa forma, marginalizadas na sociedade. Então, a gente vê esse progresso de pensamento um pouco lento. Agora, pense essas pessoas, elas têm uma visão mais ampla, porque elas mesmas precisam se aceitar ali, né, para poder assumir o que elas são, as opções delas, né? Então, nesse sentido, ser homossexual será um facilitador para a iluminação, porque ela não está dentro do padrão da sociedade, ela está fora desse padrão, então ela não está naquela consciência coletiva, sofrendo aquela influência da consciência coletiva, que é como se fosse a consciência de manada, né? Ela está fora daquilo. E isso é muito positivo, né? Aí ele fala: se por outro lado a pessoa desenvolver uma identidade com base na sua homossexualidade, escapará de uma armadilha para cair em outra. Né? Então, ela não é
apenas o que ela é. Ela não é o ser. Ela já está criando uma identidade baseada na sua opção sexual. Outra pergunta. É ou não verdade que é preciso ter um bom relacionamento consigo próprio e amar-se a si próprio para se ter um relacionamento satisfatório com outra pessoa? Então, resumindo a pergunta, é preciso que a gente se ame para que a gente consiga ter um relacionamento satisfatório com outra pessoa? Aí ele diz: se você não se sentir bem consigo próprio quando está sozinho ou sozinha, procurará um relacionamento para encobrir o seu mal-estar, que são as carências. Então, se você está bem com você mesmo, igual a Maria Helena falou, que ela está bem com ela mesma, não vai procurar relacionamento para tampar buraco. Por isso que provavelmente Maria Helena não está muito preocupada com isso, como ela mesma disse, né? E que se surgir alguém, ótimo, beleza, mas se não surgir também, bom também, certo? Porque se não estivesse se sentindo bem com ela mesma, provavelmente iria buscar isso que falta em outra pessoa, que são as carências, né? Aí ele faz uma pergunta para a gente: será que é necessário mesmo ter um relacionamento consigo próprio? Por que não podemos nos limitar a ser quem somos? Então, ele está transcendendo ao auto-amor. Nós não precisamos nos relacionar bem com a gente mesmo. Porque aí ele fala que existem dois eus. Existe já uma dualidade. E ter uma dualidade já é um padrão que a gente tem na sociedade, não é mesmo? Porque o que a gente faz? Nós sofremos algo de outra pessoa e a gente projeta nela a nossa dor. Ela é responsável. Então, é uma dualidade. Agora, qual é a proposta do livro até agora? A gente sofre algo de outra pessoa, esse algo nos afeta, a gente não projeta nessa outra pessoa, a gente não responsabiliza ela por nada, a gente só olha para dentro da gente mesmo. Eu estou me sentindo assim, eu sinto isso, aquilo, eu sinto, Nós estamos sendo, eu espero que eu esteja sendo clara aqui, né, que eu esteja conseguindo ser clara, porque esse é um ponto bem importante, que vai nos ajudar muito, né? Então, eu estou sentindo. Então, já não tem mais uma dualidade, não tem dualidade. Não tem o outro me fez, não. Eu sinto. O outro só me mostrou algo que está dentro de mim. Acabou. Se não tivesse dentro de mim, ele podia fazer à vontade o que ele quisesse. Não ia me afetar. Pronto. Não é mesmo? Então, quando a gente se relaciona, a gente com a gente mesmo, nós estamos gerando, então, essa dualidade de novo. Nós acabamos caindo de novo no mesmo padrão. Só que a gente com a gente mesmo. É como se houvessem dois eus, né? O eu e o eu próprio, que seria esse eu real. É o eu e o eu próprio. Então a gente fala com a gente mesmo. Eu te amo, por exemplo. Eu me amo. Tem dois eus aqui. O eu que ama e o eu que é amado, percebem? Dualidade. Então a gente não precisa se relacionar com a gente mesmo. A gente só precisa ser. Eu sou o próprio amor. Eu sou o amor. Eu sou a compreensão. Eu sou a autoaceitação. Eu sou a aceitação de mim mesma. Não tem eu fazendo por mim. Mas eu percebo que existe um caminho para chegar nessa transcendência. E esse caminho passa pelo auto-amor. Mas se eu vou transcender ao auto-amor, eu vou ser filosófico, né? Mais real para mim.
Essa dualidade é obra da mente, é a raiz de toda a complexidade desnecessária de todos os problemas e conflitos da nossa vida, que é o que acontece, essa nossa dualidade em geral. Mais uma vez, estamos na dualidade. Num estado de iluminação, você é quem é. E o você próprio, você é tudo. Você se funde num só. Você é só um. Não tem mais eu me amo. Eu sou o puro amor. Eu sou a compreensão. Eu sinto isso dentro de mim, isso transborda. Eu não preciso me amar porque o amor já sou eu. Então é nesse sentido. É um exercício também, é um exercício de perceber isso. E quando a gente entra nesse exercício, é muito interessante porque a gente está acostumado com essa dualidade. A gente está muito acostumado com essa dualidade. Parece que a gente vai de uma forma mais livre quando a gente sente isso. Quando a gente para de se relacionar com a gente mesmo para apenas ser. É muito interessante. E é uma construção. Não é de um dia para o outro. Né? Quando atingimos a iluminação, deixamos de ter o relacionamento conosco mesmos para apenas ser. Então, esta é a última frase que eu deixo aqui para reflexão. Vou ler de novo. Quando atingimos a iluminação, deixamos de ter o relacionamento conosco mesmos para apenas ser. Então, eu termino aqui o estudo de hoje e aguardo, então, vocês na próxima quarta-feira.